E Mateuzinho, lateral direito do Corinthians, interessa ao Zenit. Surgiu a informação de que o clube russo prepara para metade do ano uma proposta oficial. A ideia é comprá-lo em definitivo. O atleta tem 25 anos de idade, havia sido adquirido do Flamengo por 4 milhões de euros. Nesse momento, o Corinthians tem 60% dos direitos econômicos, o Flamengo tem 32% e o Londrina outros 8%. Mateuzinho, que está avaliado em 7 milhões e meio de euros, é hoje um dos principais jogadores da posição, atuando no futebol brasileiro, temporada de 25 gols e 2 assistências. Importante registrar que na primeira janela de transferências existiu uma proposta da Europa pelo Mateuzinho. Na oportunidade, a oferta de 7 milhões de euros foi recusada pelo Corinthians. Você, torcedor alvinegro, colocaria que preço para negociar o Mateuzinho ou ele para você é inegociável? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião. E o Corinthians cometeu um erro que pode custar muitos gols. No fim do Campeonato Paulista, o Timão chegou a se acertar com o René, atacante que fez sucesso com a Lusa na Copa do Brasil e também no estadual. A negociação com a Portuguesa custaria apenas 700 mil reais pelo empréstimo até dezembro. Vale a lembrança de que esse valor equivale a menos de um mês do salário do Pedro Raul, que ganha 750 mil por mês. O Corinthians acabou desistindo do acordo com a Lusa por conta da possibilidade de ter de gastar 1 milhão de euros, ou mais ou menos 6 milhões de reais, para comprá-lo em dezembro. O Vitória, com muito menos capacidade de arrecadação do que o Corinthians, topou o custo dos 700 mil por empréstimo e de 6 milhões de reais como opção de compra. E os números do René, depois de 11 partidas no Vitória, mostram que o clube baiano acertou, enquanto o Corinthians errou. Até aqui, em 11 jogos, o René marcou 6 gols, com uma assistência. Se a gente somar os números dele na Portuguesa nessa temporada, são 22 jogos no ano, com 13 gols marcados e 3 assistências, 16 participações em gol em 22 partidas. Tudo isso com apenas 22 anos de idade e podendo custar cerca de 6 milhões de reais. Yuri Alberto, que é o artilheiro do Corinthians na temporada, tem 5 gols no ano e não marca há 8 jogos. O segundo maior artilheiro do Corinthians hoje é um zagueiro, Gustavo Henrique, com 4 gols. E o terceiro, principal goleador alvinegro na temporada, o André, volante, com 3 gols marcados. Memphis Depay marcou uma única vez no ano. Já Pedro Raul, o centroavante de 750 mil reais por mês, não marcou gols na atual temporada. São 19 jogos em branco. Você, torcedor corintiano, que pensa a respeito da não contratação do René? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Dan Souza, boa noite, Nicola. A imprensa fala que a dívida do Timão é de 2 bilhões e 800 milhões. Você divulgou que é 2,4. No Timão ela diminuiu. Ao meu ver, está controlada. Não, a dívida do Corinthians está longe de estar controlada, né? Mas esses 2,4 bi fazem parte de uma leitura a respeito do balanço financeiro do Corinthians. E esses números todos das dívidas foram divulgados pelo pessoal da Esportes Velho, tá? Do Amisson Moji, que é um cara que qualquer dia a gente vai colocar ao vivo para conversar com vocês. O São Paulo já entra cagado, parece que tem medo de jogar em Itaquera. Entra com a fralda cheia em campo, escreve o Severino Costa. Cara, eu até fiquei com a impressão assim, o jogo começou eletrizante, né? Com 10 minutos de jogo, os dois times já tinham perdido baita chance. O Ferreirinha tinha chutado para uma baita defesa do Hugo. O Rafael fez 2 baita defesas, uma no chute do Lingard, outra no chute do Yuri Alberto, enfim. Dá para dizer que não faltaram chances. E o primeiro tempo foi equilibrado, né? É óbvio que o São Paulo faz um gol dado pelo Corinthians, mas no segundo tempo é que com o gol do Corinthians a coisa mudou, degringolou, e o 3-2 nem reflete o que foi o jogo. O Corinthians foi melhor do que o São Paulo, essa é a grande verdade. O detectorismo. Nicola Diniz vai ganhar um título com esse time. O detectorismo, tem muito torcedor do Corinthians empolgado com o momento do Corinthians, né? De fato, o Diniz conseguiu melhorar o sistema defensivo e hoje a gente percebe a evolução. É um time melhor do que o time do Dorival Júnior, não há dúvida disso, né? O que sempre pegou para o Diniz foram as relações. E o mais maluco é que ele chega nos clubes e ganha os jogadores, né? Ele ganha a confiança dos caras, ele consegue fazer com que todo mundo melhore, mas com o tempo as relações parecem se perdendo, ele abusa um pouco, enfim. Tomara que no Corinthians isso não aconteça, né? Fernando Diniz admite seca de gols de Yuri Alberto, só faltava não, né? Mas fala sobre a importância. Olha que coisa louca. Deixa eu falar uma coisa sobre isso aqui do Diniz.
O artilheiro do Corinthians nessa temporada é o Yuri Alberto, 5 gols marcados. O vice-artilheiro é o Gustavo Henrique, zagueiro, 4 gols. E o terceiro maior artilheiro é o André Volante, 3 gols. O Yuri chegou a 8 ou 9 jogos sem marcar. É, o René, que jogou na Lusa no Campeonato Paulista, quase foi para o Corinthians. Ele tinha acertado a transferência do Corinthians. Tanto que quando o Vitória aparece, o René fala: não, não vou para o Vitória, eu quero ir para o Corinthians. Só que o Corinthians acabou perdendo a disputa porque queria o jogador por empréstimo gratuito. E a Portuguesa tinha 700 mil reais de empréstimo do Vitória, preferiu negociá-lo com o Vitória. Então, o Corinthians perdeu o René por 700 mil reais. Tá? Essa é a grande verdade. E a opção de compra era de 1 milhão de euros. Jogador de 22 anos de idade, que marcou 6 gols pela Lusa, e tem 11 jogos pelo Vitória. Nesses 11 jogos no Vitória já tem mais 6 gols. Então, um moleque de 12 gols na temporada, o artilheiro do Corinthians tem 5. E aí, só para completar, o Pedro Raul, que custa por mês 750 mil reais mensais, ou seja, um salário do Pedro Raul era mais caro do que o empréstimo do René até o fim da temporada. O Pedro Raul tem 16 ou 17 jogos, quase 20 jogos na temporada. Sabe quantos gols? Nenhum, tá? Memphis Depay tem 1 gol na temporada. Enfim, essa é um pouquinho da realidade do ataque do Corinthians nessa temporada. Bruno Salvador, reforços no Corinthians e name rights. Reforço só para metade do ano, eu tenho muitas negativas, né? Já me descartaram o Scarpa. Qual é outro nome que surgiu nessa semana? Enfim, o que tem surgido de nome, os caras têm descartado. Sobre name rights, os caras continuam negociando com a Caixa. Não é uma operação fácil, muito longe disso. Governo estatal, ano de eleição, enfim. Hum, há um otimismo do presidente Osmar Stabile, mas é uma negociação bem difícil. Casão, o Corinthians não está na zona do rebaixamento? Não por causa dele, né? Porque o gol contra do Mateuzinho deixou o Corinthians Sim. na zona do rebaixamento. Mas o Grêmio agora caiu e jogou o Corinthians para cima. Não, mas isso aí é o que menos importa, na realidade, nesse momento. O que aconteceu hoje foi o Corinthians dominou o São Paulo a partida toda. E no segundo tempo, o São Paulo não viu a cor da bola. Então, o futebol que o Corinthians apresentou hoje dá uma tranquilizada na preocupação de ficar na zona de rebaixamento. Porque a zona de rebaixamento está curta. Como você falou, do 7º lugar ao 17º, são 2 pontos de diferença. Né? Então, se o Corinthians começar a repetir o futebol que apresentou hoje, ele vai se distanciar da zona de rebaixamento e não vai correr risco nenhum. O que mais me entusiasmou foi o jeito que jogou. Claro, eu escrevi até um texto, o Fernando Diniz deu um nó tático no Roger, deu com a colaboração do Roger. Eu não entendi, sinceramente, a escalação que o Roger fez. O Corinthians dominou o meio-campo, porque o Corinthians tem Carrídio, Ranieri e o Bidon. São 3 jogadores que marcam e saem para o jogo, ganham divididas, desarmam o adversário para deixar o Garro especificamente para pensar o jogo. Por isso que o Garro voltou a jogar muito bem com a chegada do Diniz. O Diniz arma o time dele para o Garro só jogar, como ele fez com o Paulo Henrique Ganso no Fluminense. E o Garro está desequilibrando. Né? Então, e o São Paulo entrou com o Danielzinho e com o Bobadilha. Porque ele pôs Arthur e Ferreirinha aberto. Então ele deixou o meio-campo livre para o Corinthians jogar e quis fechar os laterais. Isso, evitar as descidas dos laterais. Ele não conseguiu evitar a descida dos laterais e perdeu o meio de campo. O Corinthians dominou o meio campo, todinho. O terceiro gol, que eu acho que foi mais golaço do que esse do Flamengo, o terceiro gol do Corinthians, Gustavo Henrique pro Carrídio, que deu pro Bidu, que o Bidu achou o Garro nas costas do meio de campo, sem ninguém. Como que pode o Garro receber sem ter ninguém marcando? Sem ter nenhum jogador de São Paulo do lado dele. O cara que mais pensa o jogo. E aí tocou no Bidon, o Bidon fez um golaço. Né? Não, e o Bidon então, também finaliza. Também o Bidon finaliza sozinho, né, Casão? Também ele tá sozinho na entrada da área. Ele domina e dá um tapa. Muito bem a finalização, sozinho também. Como que o jogador domina na entrada da área sem ninguém chegar? Então o São Paulo estava perdido em campo. Isso entusiasmo. Foi a melhor partida do Corinthians com o Diniz no comando. E outra coisa, eu quero dar os parabéns, não só pela homenagem ao time de 76, mas porque a camisa preta e branca voltou.
Essa é a Aham. camisa do Corinthians. É a branca e a preta e branca. E, inclusive, a preta e branca é a mais linda de todas. Essa listadinha preta e branca, essa daí, igual a de 82, de 83, a de 76, a de 77. Essa camisa é linda. E ela estava escanteada. Jogava com preta, jogava com laranja, jogava com um monte de outras camisas. Né? E essa é a camisa mais linda do Corinthians, na minha opinião. Aí é uma homenagem do Corinthians à invasão do Maracanã em 1976 e hoje jogou com essa camisa, então, para homenagear essa invasão corintiana. Ô, Trajano, São Paulo foi muito aquém, né? Principalmente no segundo tempo. Acho até que o primeiro tempo conseguiu jogar um pouquinho ali nas costas do Bidu, correndo, usando bastante corredor direito, mas o segundo tempo só deu Corinthians, né, Trajano? Não, e esse jogo, o Casal já mostrou bem, o meio de campo do São Paulo não existia. Mas esse jogo teve um milagre. O São Paulo fez 2 gols sem fazer. Ele ganhou É? 2 gols. Ele ganhou Ah, dois é. gols. É impressionante. Esse gol que nós Não, do estamos acabando de Luciano ver foi, aí. vai. O do Hã? Luciano foi gol dele. O do Luciano foi gol do Luciano. Vai, tudo bem, tem a bobeira ali do Hugo, né? Não, Com o Uma o Ranieri. gol entregada. contra. Foi uma O gol entregada, É, né? vou contra. entregar. É. Não, o gol contra é o gol contra que não precisava chutar a bola, podia deixar a bola passar, cabecear para fora. E essa jogada aí, o dinizismo ali imperou naquela bola do Ranieri. O São Paulo fez 2 gols sem fazer 2 gols. Ele ganhou 2 gols. O São Paulo é um time muito fraco, mal treinado. Ele deixava espaços impressionantes. Esse gol aí que ela comentou, que o Garro pegou sozinho, isso aconteceu várias vezes. De um jogador receber sozinho, entrar pela esquerda e tal, pum, pum. São Paulo podia ter feito mais até. O time do. O Corinthians. Depois você vê o Flamengo, depois que a gente viu o Flamengo jogar, comparando, vamos comparar com o Flamengo, que é um time que joga bonito, joga de uma forma intensa, mais eficiente. Comparar o Flamengo com o São Paulo dá até dó. Dá até dó. Com o Corinthians, não. O Corinthians é um time que está se armando, está indo, jogou muito bem e tal. Mas o time do São Paulo, olha. Agora, curiosamente, vê como é que é a natureza, como diria o Zé Trindade, né? São Paulo joga mal, não é de hoje, mas está em 4º lugar. É, Não é muito louco isso? Ele é. está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, mesmo jogando pedra e santo, como fez hoje. E líder do grupo da Sul-Americana, mesmo improvisando. Exatamente. Você vê por isso que eu acho que o Roger não cai. Eu acho que o Roger não cai, porque eles podem fazer essa análise. Bom, o time não está encantando, jogando bem, então, mas está em 4º no Brasileiro, líder da Sul-Americana. Aí, sabe, eles vão fazendo as contas assim, uma análise desse jeito, e vão permitindo que o Roger continue. Mas a pressão sobre o Roger vai continuar e firme, porque hoje foi uma vergonha. Hoje foi uma vergonha. Você acha que Ô, foi uma Trajano, vergonha? eu acho que pode pesar se cair fora da Copa do Brasil para o Juventude. Ah, Sim, que é sim. Aí agora. já era. Aí já É, era. essa semana da Copa do Brasil, hein, galera? Para vocês ficarem ligados aí, a definição da Copa do Brasil, jogos de volta. O São Paulo vai lá para o Sul para poder enfrentar o Juventude. Casão, o setor oeste inferior já estava fechado por causa do caso de racismo, né? Que o Corinthians não conseguiu identificar o torcedor racista, então jogou com menos 8.400 pessoas nesse setor. Hoje precisamos falar desse momento, quando o Luciano vai comemorar o gol e a torcida joga isqueiro, óculos, cigarro eletrônico e começa a brigalhada no final do primeiro tempo. Não, tem alguns torcedores do Corinthians que eles são burros, né? São burros, porque sabe que vai prejudicar o time no campeonato. Sabe que pode vir uma punição pela frente aí, perder mando de jogo ou jogar com o estádio vazio. Pode acontecer isso depois dessa confusão que aconteceu no jogo do Corinthians. Sem contar que a volta do segundo tempo também aconteceu confusão, que eles fizeram uma chuva de papel em cima do gol onde o Rafael estava e atrasou o começo do segundo tempo por causa do comportamento da torcida, do mesmo lugar. Foi ali no setor próximo ao setor que jogaram coisas no Caleri ali, que acertou a cabeça do Caleri. Então eu não entendo o torcedor. Não é a torcida, é um grupo de torcedores que eu acho que a grande massa da torcida do Corinthians tem que identificar e eles tomarem uma providência. Parece que a torcida do Corinthians hoje identificou quem jogou aquelas coisas no estádio e eles estavam na delegacia, pelo menos na delegacia do estádio. Foi assim que eu vi
na transmissão. A informação da transmissão foi essa, que a própria torcida do Corinthians identificou os caras que atiraram aquelas coisas que pegaram na cabeça do Caleri e estavam na delegacia do estádio. Mas assim, prejudicou o Corinthians. O Corinthians saiu da zona de rebaixamento, mas está a 1 ponto da zona de rebaixamento, ou 1 ponto abaixo. Acima, né? 1 ponto acima. E o Corinthians precisa ter uma sequência de vitórias. Precisa urgentemente ter uma sequência de vitórias. O Corinthians fez uma grande partida contra o São Paulo. Foi a melhor partida que fez no Campeonato Brasileiro com o Diniz no comando. Estava jogando mal no Campeonato Brasileiro. Não estava conseguindo resultado algum se impondo. Hoje, se impôs. E aí, o torcedor, esse grupinho de torcedor pode fazer com que o Corinthians jogue sem a torcida ou em outro lugar. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.